Olá, estamos no ar com mais um programa Voz da Advocacia. O programa Voz da Advocacia discute ações, decisões dos tribunais, as prerrogativas dos advogados, mas muito além disso discutimos dignidade humana e cidadania. E também estamos sendo transmitidos pelo YouTube e pela TV Rede Livre, que você pode clicar lá no sininho, se inscrever e compartilhar com seus amigos os nossos conteúdos, sempre relevantes para o interesse da sociedade. E hoje nós vamos conversar sobre uma data tão importante, que é a questão da consciência negra. E nós convidamos para falar hoje a doutora Micaele Thaisa da Costa. Doutora Micaele é advogada, certamente especialista em vários assuntos, entre eles direito constitucional e direito penal, é cientista social e presidente da Comissão de Promoção da Igualdade Racial da seccional da OAB do Rio Grande do Norte e é membro da rede Black Sisters in Law, que é uma rede nacional em que as mulheres negras atuam e combatem todos os dias. Micaele, seja bem-vinda. Muito obrigada, doutor Luiz. Bom, nós temos uma pauta hoje riquíssima para a história do Brasil. Não é só para os negros, mas sobretudo para eles. Porque o Brasil tem uma dívida histórica de reparação, de inclusão social, e essa luta é de todos nós. Mas a consciência negra é fundamental para que isso permaneça vivo. E por isso o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ano passado, fez um decreto-lei instituindo como feriado nacional o dia de amanhã, que é dia 20 de novembro, que é o dia de Zumbi, é o dia que marca a história brasileira, para que todos possam estar em casa ou nos movimentos, nas lutas, discutindo ideias. E é isso que nós queremos fazer aqui hoje. Para você, Micaele, qual é a sua visão, o seu sentimento sobre a importância do dia 20 de novembro para o Brasil e para a comunidade? Muito obrigada, doutor Luiz. Penso que amanhã, dia 20 de novembro, comemoramos, entre aspas, um dia de celebração para nós, movimento negro, mas também de luta, o dia da consciência negra e o dia de Zumbi, que é justamente o dia da morte de Zumbi. Então, como é colocado no Brasil o dia 13 de maio como o dia da abolição da escravidão, em 1988, mas nós, do Movimento Negro, celebramos essa data no dia 20 por ser exatamente o dia da morte de Zumbi. Então, é um dia para nós de reflexão, porque nós pensamos, também sentimos, resgatamos esse sentimento histórico de entender a população negra, como ela foi formada aqui no Brasil, todo esse traço histórico da retirada dos escravizados, dos povos africanos aqui para o nosso país, para trabalharem do modo escravo. Então, essas pessoas, elas, digamos, construíram esse país, esse Brasil, mas a um custo muito alto. A um custo de suas vidas, a um custo das suas dignidades, a um custo das suas famílias. Então, para nós, é o momento de pensar sobre a história, sobre o que aconteceu e também sobre todo esse processo até o que a gente entende hoje, de que a escravidão moderna, de que mudaram os instrumentos, mudou-se a técnica, mas continuamos relegados, continuamos marginalizados, porque não tivemos o apoio político, institucional, socioeconômico, de toda a estrutura do Estado, do Estado a país mesmo, de nos dar políticas públicas de moradia, de trabalho, de dignidade humana, do próprio respeito ao nosso corpo, à nossa cultura. Tivemos, por exemplo, a nossa cultura marginalizada. A gente pode falar sobre o samba, sobre a capoeira, sobre o crime de vadiagem que já existiu. Então, foram feitas políticas para que o povo continuasse marginalizado e criminalizado. Então, se antes eles estavam na senzala, hoje eles estão nas comunidades que a gente chama de favela ou no presídio, que a maior população carcerária do Brasil é de pessoas negras. Então, nós temos que falar sobre isso. Então, para nós, é o momento de
pensarmos na nossa história, pensarmos os passos que demos, que, claro, evoluímos um pouco em alguns aspectos, mas que ainda precisamos trazer à tona esse tema, como a gente está fazendo hoje. Muito obrigada, então, por essa oportunidade de a gente poder conversar, dialogar e propor melhorias também, para que a gente consiga pensar o futuro. Então, a gente olha para trás para entender a nossa história, se coloca no presente para como que a gente pode pensar e atuar e planejar os próximos passos para que a gente consiga avançar na promoção da igualdade racial aqui no nosso país. Perfeito, perfeito. Temos muito o que fazer, não é verdade? Sim. Nós, como brasileiros, precisamos todos ter essa consciência, quiçá todos pudessem ter. Nós sabemos que a conjuntura política brasileira, desde o descobrimento, nós não vamos falar só de agora, desde o descobrimento do Brasil, o Brasil vive sempre momentos discriminatórios, excludentes, desde os indígenas, né? Eu vinha Sim. falando com você nos bastidores. Então, a nossa luta é contra uma estrutura que vem sendo perpetuada no sistema. Não é fácil, Micaele, mas nós estamos aqui numa trincheira que é a voz da advocacia. Continuamos assim. Como nós podemos definir de forma prática o direito antidiscriminatório hoje no Brasil e quais são os principais marcos legais que estruturaram esse campo importante da política brasileira e se ainda nós enfrentamos lacunas que pudéssemos pensar? O que você me diz, Micaele? Bom, eu diria que os marcos legais, nós já, digamos, pós-abolição, né? Vamos falar aqui contextualizando a nossa Constituição Federal, que ela é a nossa Carta Magna, né, como a gente chama no mundo jurídico, e que ela garante a dignidade a todas as pessoas, independentemente de sua cor, de sua raça, de seu gênero. Então, nós temos também a lei de racismo, em que ela vai criminalizar essas condutas. Inclusive, doutor Luiz, teve uma alteração na lei, né, pelo nosso presidente Lula, em que ele pegou o crime de injúria racial, que era menor, digamos, a pena era menor, e agora ela ficou encaixada como um crime de racismo, por exemplo. Então, a gente considera isso como, digamos, um avanço legislativo. Temos a obrigatoriedade do ensino de história de África nas escolas, e já tem um tempo, isso, infelizmente, algumas escolas, digo algumas, mas, na verdade, são a maioria, ainda não colocam o ensino. Por lei é obrigatório, ainda não coloca o ensino dentro do calendário, dentro da didática das disciplinas que devem ser ofertadas nas escolas. Então, é triste, mas a gente precisa falar que existe, cobrar, principalmente dos alunos e dos pais que matriculam os alunos na escola, e o poder público, principalmente através da fiscalização, seja através do Ministério Público, do poder público em relação à repressão, que é as delegacias, né, a Polícia Civil. Então, a gente precisa denunciar essas ações que não obedecem, digamos, a esse arcabouço jurídico do direito discriminatório, que seria o quê? Que é a sua pergunta inicial, seria esse sistema, esse arcabouço dentro do ramo jurídico, em que se tentam, essa legislação que existe, amparar esses direitos, assegurar que direitos sejam garantidos, não só no nível repressivo, que é importante, o direito criminal ele é importante, mas também no caráter educativo, como, por exemplo, isso que eu falei do ensino da história, por exemplo, de ações afirmativas, como as cotas raciais, que houve, por exemplo, avanços nas universidades federais do Brasil, e em que teve um aumento desses alunos universitários a alcançar essa política pública. Mas, por outro lado, não temos, por exemplo, na pós-graduação, então esse aluno ele entra, mas tem política de permanência para que ele consiga continuar na universidade, porque muitos trancam a universidade, porque eles chegam num espaço que não foi pensado para eles, ou ele não consegue se manter, inclusive financeiramente, ou com algum apoio, alguma política universitária. E posteriormente à graduação, essas políticas de ações afirmativas nos cursos de pós-graduação para que ele mantenha o seu estudo, não pare ali na graduação e posteriormente, porque não para ser uma opção para quem quer seguir essa carreira acadêmica, um professor universitário. Eu lembro que no meu curso de Ciências Sociais, que eu concluí agora esse ano na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, eu tive apenas uma professora negra. Mas em muitos outros cursos a gente sabe que não existe.
E eu lembro quando eu fiz 10 anos atrás o meu curso de Direito, eu não tive professores negros. É importante a gente tê-los, por quê? Claro, para eles poderem ascenderem socialmente, porque quando um ascende, ele traz a família, mas não só no ponto de vista socioeconômico, mas também um ponto de vista de representatividade. Porque quando você se vê no outro, você sabe, entende, introspecta que aquele espaço também é seu por direito. Eu também posso ocupar aquele espaço. Ótimo, ótimo. Eu fico feliz da sua clareza de como compreende isso e como se manifesta, viu, Micaele? Porque nós precisamos de pessoas assim todos os dias nos canais de televisão, o que a gente também não vê. Não é verdade? Agora, aqui no Voz da Advocacia sempre teremos. Saiba disso. Portanto, nós sabemos, Micaele, quero te fazer uma afirmação, né? De que esse racismo é estrutural. Nós conhecemos, não é? É cultural, estrutural. Inclusive se manifesta no sistema educacional e no sistema jurídico. Você vê poucos negros juízes, desembargadores, ministros, não é? Poucos negros advogados, militantes na frente, ou seja, as oportunidades às vezes não chegam. E isso tenho a absoluta convicção que é em função de um sistema estrutural excludente. Não foi à toa que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, numa reunião em São Paulo, disse que diploma não serve de nada. Não é? Você ouviu isso? Uma vergonha para um governador do tamanho do estado de São Paulo falar uma coisa dessa. Mas todos da família dele são diplomados. Não é? Mas para você que é pobre, que é da periferia, não. Para você o diploma não vale nada. Vamos acabar com esse tipo de postura discriminatória. Num pequeno gesto a gente já percebe o que vem atrás desse discurso. Sim. Mais discriminação, mais exclusão. Você que é cidadão, você que acompanha isso, deve compreender que esses discursos disfarçados de modismos ou de lacração de internet, vêm aí conceitos que garantem essas resistências estruturais nos sistemas. E, portanto, diante disso, Micaela, agora sim vou com você. Tem desafios práticos que nós temos que estar enfrentando todos os dias, até mesmo para você denunciar um crime de racismo, se encontra dificuldade. Não é? Eu queria que você também fizesse uma abordagem sobre isso, quer dizer, as formas comprobatórias, as dificuldades de se classificar e condenar alguém pelo crime de racismo no Brasil. Já está acontecendo em alguns raros casos, mas eu queria que você falasse na condição de presidente da ordem, da comissão que fala sobre o racismo. Isso é importante porque nós, advogados, precisamos também orientar as pessoas que passam por isso e quais as ferramentas que elas podem usar para se defender e fazer valer a sua dignidade plena. Diga para mim, Micaele. Perfeito, eu acho que a sua introdução aqui ela foi completa, porque quando você inicia falando de estrutura, a gente pensa no racismo estrutural, que para um letramento racial existir, é necessário compreender como a estrutura social, a estrutura socioeconômico-política do país, ela funciona. Então, a gente vê em todos os ramos da estrutura social, aí a gente vai ter que pensar, não é só instituição, só Estado, não. Estruturas são formadas por quem? Por pessoas. Se pessoas formam as instituições, pessoas formam as empresas, pessoas formam ONGs, pessoas formam coletivos e por aí vai. Então, o primeiro movimento de socialização nosso de ser humano é na família, doutor Luiz. É na família, é a primeira instituição, onde você vai aprender a falar, aprender a comer, vai aprender a se comportar e vai aprender também se aquilo é certo ou errado, se você vai discriminar uma pessoa pela condição dela ou não. Então, após a família, geralmente, vai para onde a criança vai? Para a escola. Então, são comportamentos condicionantes na qual essas pessoas que estão em fase de formação são colocadas no sistema de aprendizado. Nelson Mandela dizia que a criança, a gente não nasce discriminando pessoas pela sua cor, a gente aprende.
Então, se a gente consegue aprender a ser racista, a gente consegue aprender também a não ser racista. E aí vai ao papel de cada pessoa da sociedade, seja pai, seja mãe, seja tio, seja professor da escola, do ensino básico, fundamental, ensino médio, seja professor universitário, seja gestor de uma empresa, seja chefe de um setor público, ele vai ter que reproduzir os seus comportamentos ali, ou seja, socializar. Então, que comportamentos são esses? Então, por isso que um ato de uma pessoa fala muito sobre ela, sobre a condição na qual aquela pessoa foi socializada, ou seja, foi educada. Então, quando você fala de estrutura, é importante a gente entender que nada é dado do acaso. Não é natural aquele comportamento, é aprendido. É aprendido. Então, quando você fala sobre a questão do prefeito, de São Paulo, desses governantes, e aí a gente traz para coisas simples como gestão de empresa também, ou de escritório de advocacia, enfim, no sistema como geral, sobre abrir mão de privilégios. Porque ele sabe, o discurso é uma coisa, né? Mas o que ele pensa é outro. Ele não quer abrir mão do privilégio dos filhos dele, dos parentes deles, acessarem esses espaços, acessarem essas oportunidades, porque na cabeça dele vão tirar o espaço que seria dele ou vão tirar o espaço que seriam dos filhos, das gerações dele. Então, é necessário reconhecer que essa abertura de privilégios é o que a gente chama do Pacto da Branquitude da Cida Bento, que ela vai trazer que o Pacto da Branquitude, ele não é algo formal, construído, acordei hoje, vou ali fazer um pacto com meu colega branco. Não é isso. Mas é um sistema, digamos, invisível, como um teto de vidro, em que os comportamentos e as ações daquelas pessoas que são gestoras ou que são líderes, que estão ali comandando politicamente aqueles espaços, que todo o espaço ali é político, é como se fosse um pactuado de ações não verbalizadas e às vezes não combinadas, mas que permanecem as ações para que os privilégios continuem sendo daquele tipo, daquele grupo. Então, por exemplo, numa seleção onde um gestor de RH vai fazer uma seleção de pessoas e tem ali 5 candidatos e 2 ou 3 são negros e os outros são brancos, ele vai escolher, por mais que estejam em pé de igualdade de condições e de currículo, aquele que mais se parece com ele. Aquele que mais se parece, geralmente como gestores são brancos, com ele, o branco. Então, para a gente entender, exemplificando como é que funciona esse sistema excludente em que a gente funciona aqui hoje no Brasil. Então, lá, trazendo agora para a comissão da OAB, perfeito, como o senhor perguntou, essa questão de recebimento de denúncias, ele é muito forte. A gente recebe denúncias na comissão, ela foi instituída no final de 2022, então ela tem menos de 3 anos, é uma comissão nova, em que a gente recebe denúncias, por exemplo, de fraude de concurso público de cota, de racismo religioso, por exemplo, invasão de casas de terreiro de axé, destruição de paramentos, de objetos daquelas casas de axé, ou recebemos também denúncias, como uma última agora, que foi de motoristas de aplicativo de Uber 99 Pop, que cancelam a corrida porque vê que a pessoa que pediu a corrida está paramentada com suas guias, com sua veste branca, ou então está em frente, por exemplo, a uma casa de terreiro. Então, é complexo, porque, adentrando em outro assunto que você abordou, a questão da prova. Nos casos de racismo, ela é muito delicada. Isso. Sabe por quê? Porque, às vezes, está o agressor e o agredido. A vítima e o agressor. E não tem mais alguma pessoa, ou ele não gravou, então houve um xingamento, algum tratamento racista. E como que você vai comprovar isso? Se você não tiver num espaço em que tiver uma câmera ligada para você, um áudio gravando ou alguma testemunha, é sua palavra contra dele. Por isso, o índice tão grande de boletins de ocorrência, de investigações, de inquéritos arquivados, porque a prova ela é muito frágil. Mas, ainda assim, eu sempre oriento onde eu vou. Registre o boletim de ocorrência, faça a representação, porque vai ter a investigação e não pensando que ela vai ser arquivada por não ter provas, mas sabe por quê, doutor Luiz? Porque aquele dado, ele vai para algum lugar. Secretaria de Segurança Pública. Vão virar dados e estatística para a promoção de políticas dos gestores daquele local, município, o estado, e também de promoções
repressivas locais, saber onde está tendo, qual é a zona aqui no Natal que tem mais esse tipo de criminalidade. Vamos investir, vamos qualificar o pessoal da Polícia Militar, Polícia Civil, que vai agir naquelas localidades. Então, é importantíssimo o boletim de ocorrência, porque se não registrar, a gente não sabe aonde está acontecendo e quais crimes mais estão acontecendo, para até orientar os gestores daquela municipalidade, daquele estado, em como que ele deve agir, por exemplo, para coibir esse tipo de discriminação aqui no nosso estado. Ou seja, tem muito o que fazer. A verdade é que tem muito o que fazer. Muito, sempre. Eu queria que você também falasse aqui um pouco sobre essa atuação. Você é uma jovem advogada. Você é uma advogada militante que tem a exatidão do espaço que ocupa e por que ocupa. Mas nós precisamos transmitir isso para o jovem advogado, para a jovem advogada. O que você diz para esses jovens advogados para que eles se integrem nesses projetos que você já participa, como o da Ordem dos Advogados, como outros projetos de inclusão e de antidiscriminação que nós vivenciamos todos os dias? Como é que você recomenda para o jovem, para aquele advogado que pegou a carteirinha agora e às vezes quer ir para a Ordem, não é um bom lugar? Sim. Essa é uma questão... e obrigada por perguntar isso, doutor Luiz, aqui na Voz da Advocacia. Então, poder falar sobre isso pela minha própria voz. Há exatos 3 anos antes de entrar na comissão, eu nunca tinha participado de nada institucional da instituição, da OAB. Eu tenho 10 anos de advocacia, então, quando eu entrava na casa, eu não me sentia pertencente. Até pelo meu histórico de preconceito que eu já sofri. Então, para a gente que é pessoa negra, esses espaços que não são construídos para nós, é como se não nos pertencesse. Então, a gente não se sente à vontade de adentrar naquele espaço. Quando eu vi uma entrevista da então presidenta da comissão à época, doutora Cádia, e já que agradeço, honro a que veio antes de mim, não por ela ser mais velha, ela é mais jovem, mas por ela ter iniciado esse processo. Eu lembro de ter visto ela na TV sobre o Dia da Consciência Negra, tal, salvo engano, e eu disse, nossa, tem uma advogada negra na instituição, eu não me sentia representada. Então, quando eu vi, eu pensei, vou me inscrever. Na mesma semana, eu me inscrevi na comissão. E eu entrei membro, fui secretária, fui vice, fui presidenta e estou ainda presidenta. Mas é tão importante essa representatividade da gente se sentir pertencente àquele espaço, porque a gente consegue ter, digamos, o acolhimento, a gente chama de aquilombamento do movimento, né? Quando eu vi pessoas negras na comissão, eu me senti pertencente e, assim, como se dessem as mãos, olha, a gente está aqui, você não está sozinha, entende? Então, para aqueles que querem atuar, não só na Comissão de Igualdade Racial, mas temos várias comissões lá na instituição, mais de 60. Aí a temática vai para o gosto de cada um, né? Direito da família. Estou na Comissão da Mulher Advogada também, porque eu gosto de estudar política e gênero. Então, eu estou na Comissão da Mulher Advogada, estou de igualdade racial e estou conselheira estadual. Então, é só até 3 que eu consigo, senão eu entraria em mais. Tá ótimo. Porque eu adoro essa parte da política institucional, de estar com pessoas, de conversar. Então, para quem está querendo participar, escolha uma temática que você mais gosta, que você atua, que tem mais familiaridade. Se você acabou de sair da universidade, uma que você mais gostou no curso, que aí eu sempre falo isso, que, por exemplo, eu amava Direito Criminal e Processo Penal na faculdade. Acho que é uma paixão que me despertou por uma professora, Alba Paulo de Azevedo, que ela é juíza ainda do TJ. Perfeito. Alba, eu conheço. Sim, Alba maravilhosa. É minha contemporânea da universidade. Sim, através dela foi que eu me apaixonei pelo processo penal. Olha, por um professor, entende? E aquilo me despertou essa paixão, e então eu pensei de atuar. Então, por isso que é importante essa representatividade, né? Então, escolher a sua área de atuação, se inscrever, basta ir no site da OAB, coloca, anexar o seu currículo e pedir a inscrição, porque lá dentro da atuação a gente consegue, lógico, debater mais sobre essas matérias que a gente tem mais familiaridade ou que gosta, mas também de ter mais voz para poder falar entre os nossos pares, poder ter uma atuação maior, conhecer mais pessoas. E isso eu acho importantíssimo, porque a gente sabe a importância de, quando você é iniciante, de você ter conhecimento, principalmente com pessoas. De você fazer contatos, de você ter contato, por exemplo, geralmente os presidentes, eles são mais experientes, né, doutor? Então, a gente vai estar ali mais próximo de uma pessoa mais experiente, que vai saber, você vai conseguir aprender muito. E eu sempre penso que é uma troca.
Não é só ele, estudante, que vai entrar e aprender alguma coisa. A gente que já está lá aprende muito mais. Então, é sempre essa troca. O professor, acho que é isso, né? O professor, o gestor, é essa troca de experiências que vai enriquecendo para ambos os lados. E vai enriquecendo não só a si pessoal e o coletivo, mas a própria instituição. Instituição, até para falar de instituição, dizer para vocês que participem da ordem. Sim. Eu participo da ordem sempre. Nem sempre nas comissões, mas sempre estou presente, solidário com os movimentos, participo sempre das atividades da ordem, e é importante. Sim. Porque nós temos que compreender que a ordem somos nós, advogados. A ordem só existe porque nós somos Sim. os advogados e advogadas que fazem ela. Então, estar presente nas comissões, no conselho seccional, como conselheira, como suplente, faz parte dessa construção. Eu já participei, já fui conselheiro federal, então eu sei o quanto vale a nossa instituição na defesa da advocacia, na abertura de oportunidades, na discussão para compreender tudo isso que se passa nas comissões, que nem sempre a sociedade e a advocacia sabe, porque nem tudo é comunicado. Então é bom participar para saber, olha, com riqueza, a nossa comissão, onde a Micaele é presidente. Quer dizer, uma pauta maravilhosa e importante e necessária. E tantas outras como direitos humanos, como cooperativismo, que eu até outro dia fui na comissão do cooperativismo, como o cooperativismo é importante na formação de uma sociedade fraterna, solidária, fui lá para dizer isso, na ordem, para os advogados. Ou seja, participe, você que é jovem, você que não é jovem, Sim. A OAB somos nós. Não é, Micaele? E é um trabalho voluntário, né, doutor? É um trabalho voluntário. Mas eu sempre falo que, para mim, pessoalmente, Micaele, é uma causa, uma pauta que eu levo para a minha vida, que é a igualdade racial. Então, eu estou para além do, digamos, institucional, lógico, que é o meu objetivo está ali, mas eu tenho uma causa. Então, está acima de Micaele, está acima da vice-presidente da comissão, do vice e dos membros. Eu estou ali para militar pela causa. Então, acho que é isso que me instiga a continuar. Muito bem. Eu tenho dito, porque uma das entrevistadas dos últimos programas, doutora Natália Brandão, que é a presidente da ABA Jovem, nós temos agora a Associação Brasileira dos Advogados aqui no Rio Grande do Norte, do qual, inclusive, eu sou o diretor geral, ou presidente, como queira, e a gente tem vários colaboradores, já quero te convidar para participar da ABA. Maravilha. E a Natália Brandão me fez uma surpresa fenomenal. Eu perguntei, e a advocacia? Ela disse, eu amo ser advogada trabalhista. Mas eu perguntei, mas por quê? Porque como advogada, eu curo almas. Eu nunca tinha escutado isso. Eu curo almas, mas como assim? Você é de religião? Não. Porque todas as pessoas que procuram um advogado, procuram porque têm dores. Dores que precisam ser curadas. Dores que precisam ser trabalhadas. Sentimentos, às vezes, não só financeiros, mas emocionais, que o advogado é o primeiro psicólogo e juiz da causa. Então, quando a pessoa chega ao escritório, a nossa missão é recepcioná-lo com amor, carinho, ou seja, é tratar da alma daquela pessoa, para depois tratar dos seus direitos. Então, eu achei aquilo muito bonito e quero dizer e repetir, estou repetindo a segunda vez que eu repito isso, fiz uma palestra ontem na Uninasal, na Semana Jurídica, e um dos aspectos que eu falei foi isso para os jovens estudantes. Cuidem, a advocacia tem um compromisso muito maior do que o que você está estudando nos livros, né? Então, essa paixão que você tem, que eu tenho, pela advocacia, porque nós temos uma identidade de fazer o bem para a alma das pessoas, para a existência das pessoas. Isso é ser advogado. Parabéns, estamos no mesmo sentimento. Bom, vamos dar continuidade. Eu sei que você participa, parece que já está viajando amanhã para São Paulo, num movimento chamado Black Sister in Law. Fortalece uma rede de representatividade das mulheres negras. Eu não sei se são só advogadas, mas sobretudo advogadas negras do Brasil, e tem muitas advogadas que são altamente representativas no cenário nacional. Quero registrar aqui a Silvia, que é conselheira federal por São Paulo e presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos, que participa desse movimento, a Silvia Cerqueira também da Bahia, que faz isso, e várias outras que eu sei que são dedicadas como você para os movimentos. Como é que será isso amanhã em São Paulo? Diga para mim.
Sim, o movimento, digamos, Black Sisters in Law, Sim. ele foi criado pela fundadora Dione Assis, na qual ela narra que é como se precisassem de advogadas negras esse fortalecimento de indicação de mulheres negras para atuarem. E começou num grupo pequeno de WhatsApp de indicação. E esse grupo foi tomando força. E hoje ela é uma rede de juristas, está espalhada inclusive a nível internacional. E amanhã teremos um encontro de 3 dias lá, começa amanhã e finaliza domingo, na qual a gente vai discutir, fazer uma imersão, uma imersão sobre o mundo jurídico, a carreira jurídica, fortalecimento da classe, mas também elas atuam especificamente nesse ramo jurídico de mercado de trabalho para mulheres negras, não só advogadas, mas também estudantes de direito. Opa. Então, por exemplo, para você entender, elas têm parcerias com grandes empresas multinacionais e demandam um mercado de trabalho. Por exemplo, eu tenho uma marca, aciona a BSL, né, a BSL, para contratar uma advogada para fazer uma audiência trabalhista aqui no TRT. Então, a gente é acionado e vai fazer essa audiência. Ou uma rede de entrega de alimentos bem famosa aqui no Brasil, que a gente atua também, na qual, quando eles recebem algum tipo de discriminação, acionam o jurídico da BSL. Então, a gente tem, dá atendimento criminal, né, essa assessoria jurídica, a gente faz o acompanhamento desde a persecução penal até o fim do processo criminal. Então, a gente é remunerado. Então, tem essa... É uma recuperação, doutor Luiz, da dignidade salarial também, porque a gente sabe que o mercado jurídico hoje está, digamos, como é que eu posso falar? Precarizado. Precarizado. Então, os salários realmente são baixos. Então, a gente vê até um desânimo da advocacia, principalmente da jovem advocacia nesse sentido. Mas ele traz para a gente, mulheres negras, que já é mais difícil o mercado de trabalho para a gente, porque a gente sempre é mais excluído dessas entrevistas, desses empregos, para que a gente consiga ter essa dignidade e recuperar não só essa questão do salarial, mas também a nossa dignidade pessoal, nossa autoestima. A valorização da nossa advocacia, do nosso trabalho, que é o que a gente veio fazer, né? A gente estudou para isso, está trabalhando para isso, e ela vem nos fortalecer nesse sentido, de dizer, olha, vocês são lindas, vocês são valorizadas, o seu trabalho é valorizado e recompensado dignamente. Então, a BSL realmente foi um marco na minha vida quando eu entrei. Eu me sinto muito feliz quando eu as encontro. Ano passado teve um encontro também, eu participei, que foi em Osasco, com uma rede de um parceiro deles. Então, assim, eu estou super feliz e empolgada para amanhã estar lá e já voltar bem mais animada. Ainda mais em novembro. Imagina, você está lá com 100 mulheres negras, juristas, falando sobre o mercado jurídico, falando sobre beleza, falando sobre empoderamento, sobre autoestima, sobre projetos, sobre educação financeira. Sobre a inclusão plena. Sim. Sobretudo. Mas, assim, só os nomes que você mencionou que estarão lá, que eu conheço, casualmente. Será um brilhante evento. Dione, conselheira por São Paulo, uma brilhante advogada, inclusive, Silvia Cerqueira, Silvia Souza e tantas outras brilhantes advogadas que representam a advocacia brasileira. Não estou falando de espaço de negritude só. Sim. São advogadas plenas e merecedoras de ocuparem os espaços institucionais que estão ocupando. E muito mais que isso, quiçá, tribunais superiores, sim, Supremo Tribunal Federal, estamos tanto precisando de mulheres e, sobretudo, mulheres negras. Já acompanha aqui, Mulheres Negras no STF. Já existe, né? Portanto, bom, nós estamos aqui já caminhando para o tempo final, né? Mas eu vou deixar aqui essa última mensagem para que você fale um pouco mais sobre o dia de amanhã. O dia de amanhã é um dia que marca história, você vai estar num lugar importantíssimo, que é o estado de São Paulo, um lugar onde brota conhecimento, brota resistência, e do lado de mulheres valorizadas e valorosas, como as que nós mencionamos, mas aqui no Rio Grande do Norte, aqui na Ordem, aqui no nosso território. Queria que você falasse sobre essa importância do dia de amanhã, o que nós podemos esperar, sim, para o dia de amanhã. Olha, eu penso em que a gente deve sempre falar de transformar, digamos, a nossa frustração, a nossa raiva em uma palavra, doutor Luiz: luta.
Luta é a palavra. E em relação a essa reflexão que a gente faz, eu gosto sempre de também reconhecer os nossos avanços, que são importantes e precisam ser celebrados também. Como, por exemplo, eu tenho uma comissão na OAB sobre essa temática, ter uma pesquisa do FGV, na qual revelou que 8% de advogados são pretos e 25% são pardos, né? Teve o censo agora que foi com a FGV, do CNJ, e que a maioria são mulheres dos advogados, né, pela primeira vez. Então, a gente percebe que está havendo uma mudança, mas que é necessário não só a gente estar ocupando o espaço na OAB, não só ser advogado, mas estar também nos grandes escritórios como sócios, porque apenas 1% dos advogados negros são sócios de grandes escritórios e 1,7%, aí partindo para o judiciário, dos juízes são pretos. E 14% são declarados negros. Então, a gente vê que há um avanço, e lógico, também isso adveio das cotas nas universidades, mas que a gente vai avançando, acho que é momento de celebrar também essas conquistas. Vamos avançando aos poucos e a gente não vai retroceder. A gente, como dizia Elza Soares, eu não vou sucumbir, nós não sucumbiremos, a gente vai continuar resistindo, porque a gente vai honrar a luta daqueles que vieram antes de nós, daqueles que sofreram, que morreram, que sangraram para que a gente chegasse até aqui hoje. E que a gente consiga também dar um futuro melhor para as nossas próximas gerações de pessoas negras. Então, acredito que no mundo jurídico houve avanços, sim, mas que a gente precisa reconhecer que ainda precisamos avançar muito. E eu estou aqui para continuar com essa luta em promoção, em prol da promoção da igualdade racial. Olha, eu acho que é isso mesmo. Micaele está dando aqui uma aula sobre isso. Eu quero dizer que eu sou um soldado dessa guerra, né? Então, quero dizer a vocês que nós precisamos persistir, insistir e resistir. Porque não há como fazer lutas sem resistência e sem a persistência. Perfeito. Portanto, eu quero me solidarizar a todos esses movimentos, não só da consciência negra, mas todos os movimentos que combatem a discriminação, seja de gênero, seja de raça, de religião, porque nós precisamos de uma sociedade mais humana, nós precisamos de uma sociedade digna e que a representatividade seja a efetiva igualdade que a Constituição Federal estabelece. Como regra, está lá na Constituição. Mas nós precisamos transformar isso no cotidiano, para que as pessoas tenham na sua cultura, na sua educação, o que a Constituição escreveu em 1988. Um dia nós vamos chegar lá. Sim. Nós vamos ter um mundo mais justo, um mundo mais fraterno, um mundo mais solidário e uma democracia mais firme e resistente, sem tropeços, como nós tivemos recentemente, alguns riscos que nós não podemos imaginar e nem tolerar que alguém possa ousar arriscar alguma coisa da nossa democracia. Portanto, a voz da advocacia é essa, é a voz da cidadania, é a voz da inclusão social, é a voz da advocacia de todos os gêneros, de todas as cores, é a advocacia que contempla todos, porque nós somos todos uma única força. A advocacia precisa ser fortalecida também, do modo geral. E agradeço prontamente sua vinda, aliás, uma magnífica entrevista que engrandeceu ainda mais a voz da advocacia. Eu espero poder tê-la mais vezes aqui, trazendo mais conteúdos e poder divulgar também esse nosso espaço. E eu convido você a entrar agora no YouTube, TV Rede Livre, se inscreva, compartilhe essa nossa conversa com seus amigos, com seus colegas advogados e também, mais tarde, não vai agora, no Voz da Advocacia, os cortes importantes no nosso Instagram, que você também pode acompanhar, @Voz da Advocacia. Portanto, aqui é o lugar onde o advogado tem voz. Muito obrigado, Micaela. Obrigada. Esperamos você no próximo episódio e nós encerramos por aqui. Um grande abraço e até o próximo.